Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas, todos os nossos professores, pedagogos, diretores, em especial toda a nossa rede estadual de ensino do Paraná. E é uma imensa alegria a gente participar dessa web aqui com vocês, webinar, enfim, com todos vocês. E uma satisfação. Hoje é um dia muito especial, porque a gente tem um convidado ilustre aqui que vai participar com a gente, que é o professor José Moran. É um grande especialista na área de ensino de tecnologias, do ensino híbrido e do trabalho com as metodologias ativas. Vai nos ajudar hoje, vai trazer o seu conhecimento, vai nos somar com o trabalho com os nossos professores que estamos trabalhando nesse momento de pandemia. Ao meu lado aqui esquerdo está a Jumara, que trabalha com vocês, professores formadores. Do meu lado direito está a Cris, que trabalha com vocês, que chefia o departamento de programas de educação básica. E lá na mediação com vocês no chat está a Tânia. Ela vai respondendo vocês ali, vai respondendo os questionamentos. E algumas questões ela consegue já responder para vocês pelo chat. E aquilo que ela não conseguir responder pelo chat, ela vai passar aqui para as meninas. Ela vai passar aqui conversando com vocês. A gente começamos o programa Professor Formadores em Ação, agora fazem já praticamente 2 meses desde o seu início desse programa. É um programa ousado, um programa que tem uma ousadia no sentido de mobilizar toda a rede estadual de ensino num propósito único, de formação continuada. A formação continuada, ela acontece nesse momento de pandemia, tá? A gente chegou nesse patamar de pandemia, já são mais de 5 meses que a gente está com aulas não presenciais, mais de 5 meses, e isso traz para a gente alguns desafios. Os desafios esses são, como que a gente consegue ensinar à distância, como que a gente consegue engajar os nossos estudantes à distância. Então, é fundamental que a gente busque alternativas, metodologias para que possa atender os nossos estudantes. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem desenvolvido o programa Professores Formadores em Ação. Quem não conhece ainda o programa, não está participando do curso, ele é um curso fantástico, é um curso onde professores trabalhando com professores, nada melhor do que professores que já atuam na rede, que estão em sala de aula, que estão vivenciando todo esse momento. E nesse grupo a gente já tem aí mais de 7.000 cursistas participando, com mais de 400 formadores. E tudo isso vem acontecendo há 2 meses já praticamente, com os componentes curriculares, disciplinas, né? De língua portuguesa, matemática, biologia e ciências. Então, são esses 4 componentes que participam de todo esse processo. E a gente vai ampliar a oferta para os professores de História, Geografia e Química. A gente já está aí, já está no forno. Logo, logo a gente vai ter boas notícias para vocês. Então, compartilhem com seus colegas, com seus amigos e divulguem para a gente. Então, esse momento hoje ele é muito especial. É a nossa primeira live aberta para todos, para fazer uma formação ampla e grande. Porque esse momento agora é um momento de formação, um momento de aprendizado. E a gente tem, em especial, e agradecimento ao professor José Moran, que nos atendeu o convite. Eu quero agradecer aqui o senhor por ter nos atendido e estar participando com a gente. Então, eu espero que seja um momento estimulante, um momento de aprendizado, um momento desafiador para todos os professores. E aproveitem. Eu vou passar a palavra para a Jumara, e aí ela vai fazer uma breve apresentação do currículo do senhor, e aí podemos dar continuidade. A Cris também vai fazer uma fala, Cris, e é isso. Então, obrigado a todos e a todas, e boa tarde. Obrigado, Rony. Professor Moran, ele é professor, pesquisador e designer de ecossistemas inovadores na educação, com ênfase em valores, metodologias ativas, modelos híbridos e flexíveis, na personalização, colaboração, avaliação formativa e envolvimento familiar e social. Foi professor de novas tecnologias na USP e um dos fundadores do projeto Escola do Futuro, também da USP.
implantou e gerenciou programas do ensino híbrido e da educação à distância. É autor de diversos livros, dentre eles A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, pela editora Papiros, Metodologias Ativas de Bolso, pela editora do Brasil, coautor de alguns outros livros, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, pela editora Penso, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, pela editora Papiros, Educação à Distância, Pontos e Contrapontos, pela editora Sumos, e muitas das ideias do professor estão no blog Educação Transformadora. Então, para quem quiser conhecer mais o trabalho do professor Moran, acesse o blog para ter ainda mais informações. A gente passa agora a palavra a Cris. Isso, eu só quero agradecer, né, professora, o tema da nossa conversa de hoje, eu diria que ela não é só importante, né, mas ela é necessária, né, por conta da nossa condição digital, né. Então, quero agradecer e, assim, eu estou, assim como todos os participantes aqui, né, da web, ansiosa, né? Eu já tive a oportunidade de participar de encontros na modalidade presencial com o professor Moran, né? Então, eu já conheço um pouquinho do trabalho dele e, principalmente por isso, né, eu acho que é muito importante esse momento para nós, né? E eu fico aqui no aguardo como telespectadora e ansiosa pela sua fala. Então, professor, o pessoal está comentando que o som nosso está baixo, mas eu acho que por causa da nossa máscara aqui, ela atrapalha um pouco. E daí, qualquer coisa, se na fala do professor Moran, a gente já vai ajustando aqui se o som estiver baixo para vocês. A gente já está com quase 650 participantes, professor, já online aqui, ao vivo com o senhor. Então, a gente passa a palavra para o senhor está com a palavra. Obrigado. Bom, obrigado, professores, professor Rony, professora Gilmara, toda a equipe, professores mentores, professores que estão na rede. Primeiro, parabéns por vocês estarem enfrentando esse período tão difícil em todos os sentidos, tentando aprender e tentando ajudar os colegas, assim, como lidar com uma situação tão complexa como a que vivemos, sem termos todo o domínio, a preparação e toda a infraestrutura necessária, não só tecnológica, mas até de concepção mental. É complicado o que nós fizemos, obrigados, e no mundo inteiro está todo mundo tentando ver como, enquanto estamos nesse momento de não voltar fisicamente para as aulas, desenvolvendo as formas mais interessantes de engajar os estudantes e que eles encontrem sentido num universo de acesso desigual. Então é uma loucura, de um lado, o que estamos fazendo, mas ao mesmo tempo é uma grande experiência pedagógica e para todos nós. Então a ideia de cada um aprender com o outro, de aprendermos juntos, vocês veem nestes meses quantas lives, quantos webinars, quantas pessoas, professores que colocaram seus materiais, os experimentos que eles fazem, os projetos que desenvolvem. Enfim, é muito gratificante dentro dos problemas ver que temos primeiro, muita aprendizagem. E o que eu posso dizer, eu que acompanho há tanto tempo essa ideia que eu sempre defendi, essa ideia do blend, do híbrido, da aprendizagem flexível, do professor estar trabalhando mais integrado com seus colegas, os alunos mais ativos, já faz muito tempo, usar todas as tecnologias. Eu tenho visto assim como de março até agora, olhando, conversando com professores de vários lugares do Brasil, ao mesmo tempo que há mil problemas, mas está
claramente há uma curva de aprendizagem bastante grande entre aqueles que no começo ficavam assim chocados em ir para online, não sabiam como fazer. Muitos professores no começo, tanto em escolas públicas como privadas, que tinham alguns recursos, eles ficaram tentando transmitir aula, assim, eles ao vivo, muitas vezes gravavam só pensavam mais no conteúdo como algo importante, e de lá para cá muita coisa está evoluindo, embora ainda tenhamos muito que evoluir. Eu vou dar assim um exemplo que eu lembro de uma professora aqui de São Paulo. Estava assistindo a algumas apresentações de projetos e ela deu um depoimento que em março ela achou um horror ter que ir para online. Ela não tinha domínio, ela era professora de geografia, e ela ficou assim muito infeliz assim, nesse primeiro mês de março. Tentou fazer o melhor, mas ela sofria a cada aula. E ela tem 50 anos, e agora eu estava contando que nesses últimos meses, ele se atrevia a fazer projetos gamificados, assim, me dava um exemplo assim dos alunos usando o que nós chamamos do escape rooms, que significa alunos que ficam numa espécie de labirinto, numa sala, e tem que sair dela através de resolver desafios. Então, ela me dizia, de não saber nada, hoje estou trabalhando com labirintos, com desafios, coloco lá os desafios no formulários do Google, e aí uso Kahoot ou outros aplicativos. Eu fui dominando uma série de soluções que antes me eram totalmente alheias. Então, essa ideia de aprender ativamente, embora com dor e com dificuldades, eu tenho visto em bastantes docentes. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos que têm recursos, que têm plataformas como o Zoom, o Meet, e continuam fazendo quase a mesma coisa que na sala de aula presencial. Então, hoje e ontem, agora que estamos um pouco menos assim com pressão, assim, eu recebi meus netos e eu os vi estudando. Um que tem 7 anos, está no segundo ano, e outro está com 11 para 12, e eu acompanhei vários momentos de aulas, de um e de outro. Eu vi o de 11, 12, que ele estava assim extremamente desinteressado das aulas. Ele entrava na plataforma, ele já tinha feito algumas atividades, mas ele ficava com um fone aqui e ele estava lendo algo que lhe interessava. Então, de vez em quando, olhava se havia alguma coisa, mas ele dizia, não faz sentido. Eu digo, se o professor te pergunta uma coisa, não, este professor não pergunta, só no final eu vou colocar a câmera, porque aí ele marca a presença. Então, quero dizer, tem tecnologias, tem recursos, mas para muitos docentes ainda falta uma formação para trabalhar ativamente no online. Aí eu vejo o pequeno, que está numa fase um pouco mais complexa, que é de alfabetização, e eu vi que ele estava jogando Minecraft, e junto com outro amigo dele, eles trabalhavam colaborativamente, eles estavam desenvolvendo um projeto, eles tinham uma casa com horta, eles iam plantando, aí colhiam alimentos, colocavam na geladeira, era um processo de construção sofisticado, assim, de algumas expedições que eles faziam. Então, com 7 anos, ele está fazendo expedições online, está ganhando pontos, está aprendendo colaborativamente, e quando ele vai para a aula, boa parte de tudo isso não está acontecendo. E eu digo, mas a professora não joga alguma coisa? Não, traz alguns joguinhos, mas não são como Minecraft. A gente não está fazendo as coisas que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu quero dizer é, temos
um grande caminho que podemos percorrer e que aproveitaremos depois, quando a gente volte para a sala de aula, para fazer uma mistura de como engajar esses estudantes para que eles aprendam, não só se divirtam. Então, não é só jogar no Minecraft, é fazer no Minecraft, fazer que ele se alfabetize, que ele trabalhe um projeto bem legal. Dá para fazer isso através de jogos bem engajadores. Então, outra coisa que eu vi, e parabéns pela iniciativa, é professores ensinando seus colegas, professores como mentores, não talvez como vocês estão fazendo como um programa tão sistemático, mas tem havido muita colaboração para que os professores aprendam uns com os outros, a troca de experiências, isso é o mais relevante. O ver, mesmo que não deu certo, compartilhá-lo para depois readaptá-lo, é fantástico. E algo que vocês estão começando a fazer, eu tenho visto nas escolas um pouco mais avançadas, aquelas que têm uma visão pedagógica assim, de trabalhar por projetos, de engajar o aluno, assim, que ele seja mais protagonista, eles têm feito planejamentos mais integrados. Eles, talvez pelo digital, que favorece que a gente não tenha que deslocar-se e trabalhar em mais de um lugar fisicamente, os professores tiveram alguns tempos para marcar alguns planejamentos, essa troca, e isso não é só porque agora o digital nos permite, isso é fundamental sempre, o fazer planejamentos integrados, projetos STEAM, projetos que trabalham em várias áreas de conhecimento, usando os recursos possíveis que nós temos. Então, é essa ideia de que estamos colaborando, avançando, e que temos muitas questões ainda em aberto. Eu vou passar umas 4 telas, por favor, rapidamente, porque eu me sinto um pouco até constrangido de ficar compartilhando agora a tela, dar aquela ideia de professor tradicional, mas só para compartilhar um pouco algumas ideias. Primeiro, algumas combinações de ensino e aprendizagem flexíveis. Eu queria começar por aí. Acho que primeiro o blog Educação Transformadora, que é da ECA, e vocês têm muitos materiais que vocês podem ver sobre aprendizagem ativa, sobre esses modelos híbridos, trabalhar com projeto de vida. Ontem gravei um vídeo que está referência aí sobre também projetos de vida, a mentoria, que é uma das questões que vocês trabalham, mas agora foco um pouco dessas combinações que eu chamo do ensino e aprendizagem flexíveis, que não é só híbrido, é flexível, que se adapta às necessidades de cada um e às condições que cada um tem para que ele possa participar e não ficar para trás. Então, tem uma parte que vocês têm que colocar sempre o aluno em ação, tem uma parte que o aluno pode fazer e ele pode, dependendo da idade, ir ampliando o que chamo a possibilidade de escolhas diferentes do colega dele. Então, a possibilidade de que o currículo permita escolhas em algumas atividades, em algumas pesquisas, que essas escolhas aumentem a autonomia. Então, quanto mais vocês ofereçam, através de negociações, conversas com os alunos, que eles possam fazer uma parte dessa trilha de aprendizagem de uma forma um pouquinho pessoal. Se eles têm que apresentar um desafio, que ele possa apresentar
do jeito que esse aluno imaginou, não impor um único aplicativo, uma única... Eu quero gravar em vídeo, ok, usa. Eu quero usar o Flipgrid, usa. Eu não tenho eu posso fazer uma coisa num texto, numa coisa impressa, e tirar uma foto e mandar por WhatsApp, ok, porque nós temos situações diferentes, mas o importante é que o aluno pesquise, que o aluno desenvolva algumas coisas e que ele faça escolhas. Isso é fundamental para a autonomia, mas ao mesmo tempo que ele aprenda também no online, através de projetos, de desafios, se ele é pequeno, desafios curtos, que se resolvem na mesma manhã, mas não precisa o professor estar falando. A professora conversa com eles, mostra algum desafio. Então é interessante que vocês tenham, se possível, em alguns momentos, plataformas síncronas, que eu sei que não são para todos os alunos acessáveis e tal, mas a gente deve pensar num conceito de atender também aos que têm acesso e oferecer uma alternativa que seja viável para aquele que não tem o acesso síncrono, que eu faça de uma forma síncrona. Então, é esta combinação que pode ser feita de como atender aqueles que têm possibilidades mais de conexão, um pouco mais de tempo real, e os que não têm. Então, oferecer a mesma atividade de duas formas, mas de um lado que ele possa fazer escolhas, de outro lado que aprenda em grupos, em projetos. E tem o outro lado da aprendizagem, que cada vez mais vai ser importante, de orientar, de tutoriar, a tutoria sempre seja numa área específica da aprendizagem, ou a mentoria, que é orientar esse aluno de uma forma mais ampla, que ele encontre sentido no que ele estuda e que encontre sentido em projetar também seu futuro, que é o projeto de vida. Então, essas atividades a gente usa com as tecnologias possíveis. Aí eu falo dessa ideia da equidade, de oferecer oportunidades a cada um de acordo com a sua necessidade e sua possibilidade, e oferecer o máximo para a maioria, porque tem professores que têm uma ideia de eu não posso usar uma plataforma assíncrona como o Meet ou o Zoom, porque tem uma série de alunos que não vão poder acessar. Você oferece assíncrona para aqueles que podem acessar, e os que não podem acessar, temos que criar uma estratégia assíncrona. Por exemplo, eu posso deixar num aplicativo como o Padlet ou o Jamboard, que se vocês têm as ferramentas do Google, que alguns possam entrar sincronamente e outros possam entrar depois e também colaborar, contribuir. Você Oi, pessoal, o som do professor caiu um pouco, ele já volta. Só um segundo. Dia, 2 dias, para aqueles que não têm o acesso, só material mínimo, porque sempre vamos ter gente que não tem o acesso, pelo menos sempre estou falando nestes próximos tempos, né? E para isso, vocês já devem conhecer mas o conhecer significa atualizar esse conhecimento, porque o estudante às vezes está participando e de repente some. Você não sabe se some porque ele está doente ou porque ele está desinteressado, e buscar então as alternativas possíveis, né? E o que está por trás é a ideia de que todos criem e produzam, e que mesmo e principalmente aqueles que têm menos recursos, que eles se sintam valorizados. Por exemplo, quando eles produzem algo, quando eles postam algo, que isso seja destacado, que seja colocado visível o nome desse aluno, que esse aluno seja citado. Então, olha, fulano fez em casa, com menos recursos, demorou para entregar porque não pode, mas veja o que ele fez, e deixar visível isso aí. Então, algumas estratégias rápidas que estão funcionando, é a aula invertida para
a personalização, dar algum tempo para que o estudante se prepare, para que pesquise, para que conheça um assunto, ou pesquise uma questão, ou um fenômeno. Então, fazer isso, que o aluno ele vá atrás, você dá uma primeira introdução rápida para que ele se motive, coloca uma questão logo desafiadora e vai, e cria algum recurso para verificar se ele aprendeu, primeiro se ele acessou, depois se ele aprendeu alguma coisa, para então assim desenvolver um desafio mais adequado ao nível dele, dependendo do que ele fez antes, desafios curtos, longos, iguais ou diferentes. Enfim, temos 1000 formas de trabalhar ativamente por problemas, projetos, jogos, enfim, que ele conte histórias, que ele produza histórias. Então, é legal. Esses desafios, eles são compartilhados ou em tempo real, ou não de forma síncrona ou assíncrona, mas que sejam colocados, se tornem visíveis, ou no Google Sala de Aula, num e-portfólio, num mural digital, enfim, mas seja compartilhado, discutido, problematizado, o professor ajude a fazer sínteses, junto com os estudantes, e que se criem alguns mecanismos de acompanhamento para ver se aquilo funciona. Então, fazer um diagnóstico, colocar um quiz rápido, alguma questão mobilizadora, depois colocar alguma rubrica, ou perguntar aos colegas como eles perceberam, que eles também se autoavaliem. Quer dizer, criar alguns mecanismos de avaliação que sejam possíveis e viáveis, mais amplos do que nós fazíamos, e chegar aos alunos com roteiros diferentes, para aqueles que têm acesso mais deficiente, usar as tecnologias possíveis. Redes sociais, eu vi até no ensino superior, em muitos lugares no Brasil, e não só no Brasil, fora, que muitas vezes os professores usavam o WhatsApp, porque era o que eles tinham de possibilidade de uso da internet sem pagar muito, que muitos alunos não conseguem pagar. Muitos materiais os alunos baixavam no começo do mês, quando eles tinham ainda dados, porque depois eles acabavam os dados. Então, a gente tem que trabalhar com as situações viáveis, possíveis, que nós temos hoje. Então, nós descobrimos um monte de plataformas e aplicativos nesses meses que já existiam, mas que não estavam tão presentes no cotidiano, e que fomos obrigados a ir aprender e a usar. Então, essas plataformas como Meet, Zoom, é bom ter como alternativas na formação de professores, na participação, para formar grupos menores, para engajar as turmas e usar, ao mesmo tempo que registramos, colocamos materiais, por exemplo, no Google Sala de Aula, usar assim ferramentas online como Mentimeter, Kahoot, Padlet, que elas são bem legais, que os alunos gostam, porque são gamificadas, e elas também são síncronas. Você pode trabalhar em tempo real ou pode trabalhar de forma assíncrona. Você pode colocar um desafio e os alunos vão entrando no Padlet ou no Kahoot ou no Mentimeter quando eles querem. Podem gravar vídeos no Flipgrid, que está aí, que são lugares assim bem legais. Bom, as plataformas vocês conhecem, mas, por exemplo, esta aqui, hoje de manhã eu estive numa atividade no Zoom, que era sobre um evento grande que tinha umas 400 pessoas, mas depois nos dividimos em grupos para trabalhar algumas questões, e depois nos reunimos de novo no plenário, por exemplo, na Zoom. Mas no Meet dá para fazer grupos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer grupos. O que nós produzimos nos grupos, compartilhamos num Padlet. Então nós fizemos uma ferramenta síncrona, usamos o Padlet sincronamente, depois compartilhamos os resultados. Não era este Padlet, era outro, mas enfim, era o mesmo, e ele está aberto, por exemplo, até amanhã, que vamos ter a segunda parte do encontro, para que cada pessoa contribua. Aquele que não conseguiu, ele melhore toda essa contribuição. Então você vê, teve um momento síncrono,
de grupo, teve um momento depois de apresentação para todos e continua o Padlet para ser melhorado até amanhã, em que teremos uma segunda discussão. Vocês percebem que não é só para usar o síncrono uma vez só, é para que ele seja a mistura de síncrono e assíncrono, de grupal pequeno e grupo grande. A mesma coisa o Jamboard, dá para fazer assim, essa mistura do síncrono e assíncrono, de um grupo trabalhando juntos, de vocês professores planejando juntos, a mesma coisa no Padlet ou aqui, usando esses recursos que eu falava do Kahoot de forma síncrona ou assíncrona. Então, isso engaja os estudantes, eles gostam, e se você dá a possibilidade de trabalhar 1 ou 2 ou 3 dias, eles podem fazer isso também, não só para aquela ideia de ganhar o ponto imediatamente, mas também para poder contribuir. Colocar algumas questões no Edpuzzle, por exemplo, em vídeos de vocês ou em vídeos do YouTube, vocês baixam e vocês inserem questões. Então, isso é legal para que o aluno não fique só assistindo o vídeo, para que ele participe, ele responde. Essas respostas vão, por exemplo, se é no formulários, Google Formulários, vão tabuladas automaticamente, você vê, e aí você pode planejar os desafios. E este era o Flipgrid que vocês devem usar. Os jovens de vocês usam os vídeos lá no Instagram, usam no TikTok, eles fazem vídeos com efeitos em várias plataformas. Então, usem todo esse potencial para que desenvolvam as narrativas do que eles fazem, para que apresentem pequenos projetos, e tudo isso seja compartilhado em telas, e essas telas permitem que eles comentem e vocês comentem. Então, é uma mistura de vídeos com análises. Então, essa junção, tópicos e discussões, são fundamentais para a gente fazer. Aqui eu deixo assim, livros que tem a ver um pouco com essa ideia das metodologias que fiz com a Lilian Basic, que com professores, a partir de como eles trabalhavam na formação docente, esses modelos híbridos e as metodologias, ficou esse livro. Fiz um pouco mais para o professor, um pouco mais assim diretamente, usar metodologias ativas de bolso. Trabalho hoje nesse curso como ensinar ativamente em espaços híbridos e totalmente online, com a professora Dênia, que foi diretora de educação à distância na Unisul, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e agora, só para divulgar, enfim, eu fiz um seminário em julho, agora vou fazer em outubro, de como acelerar as transformações na educação, como a gente faz com que isso ande mais rápido. Todo mundo sabe que tem que mudar, ensino privado, público, tudo mais. Como fazer isso é a questão da aprendizagem, um pouco na gestão, na docência, todas as metodologias, na aprendizagem pessoal, que significa na gestão das transformações pessoais, como a gente acelera isso, e os processos de mentoria são fundamentais nesse processo. Isso vai ser agora em outubro, começa dia 6, 4 encontros, e enfim, aí vocês têm meus contatos para que vocês possam ver e também, se quiserem, entrar comigo. Então, vou voltar aqui para a tela para que vocês perguntem e eu não fique falando sozinho com vocês. Gilmara, Rony. Obrigada, professor Moreno. É uma satisfação muito grande ouvi-lo falar. Mas hoje, em especial, posso tirar mais? Eu te ouço bem. Mas hoje, em especial, na sua fala, sem a gente ter combinado, né, o professor foi colocando muitos pontos que a gente está abordando na formação. O professor comentou ali em roteiros, então a nossa formação ela é toda baseada em roteiros. A gente fez um roteiro específico para o Google Meet, para a importância dessa interação entre o professor e o aluno, né? Nós estamos agora, no roteiro que nós estamos trabalhando no grupo de estudos, nós estamos trabalhando com espaços para saída de campo virtual. Então,
todo o processo de implementação com o aluno, o processo de construção colaborativa, ele está sempre linkado a uma metodologia diferenciada, porque senão a gente acaba incorrendo naquele de fazer o mesmo, só por uma forma diferente, né? É verdade. Quando o professor trouxe ali também sobre a gamificação, o nosso próximo roteiro é sobre gamificação, e o Kahoot, que foi citado ali, também está entre os materiais que a gente vai abordar no roteiro, né? Vídeos também a gente vai abordar aí na terceira jornada. Inclusive, as inscrições, já vou fazer uma propagandinha para quem não é nosso cursista, né? As inscrições para a terceira jornada estão abertas, então percebam que todas essas ferramentas a gente vai trabalhar durante os roteiros, vai estar sempre associado aí a metodologias ativas. Então a gente convida quem não se inscreveu ainda, se inscreva para participar conosco aí do grupo de estudos Formadores em Ação, tá? É importante que a Gilmara colocou aqui, professor. Aqui a gente tem um grupo dos professores que fazem um curso, né? Mas temos pessoas também que não estão participando com a gente da formação. E, inclusive, as inscrições estão abertas agora, estão abertas nesse momento. E aí os professores de matemática, ciência, biologia e língua portuguesa podem se inscrever. E logo a gente vai conseguir, se tudo correr bem, a gente trabalha para isso, para abrir essa oportunidade de formação para todos os professores da rede estadual de ensino, todos os componentes. Nós vamos colocar ali no chat o link para inscrição, mas nos sites dos núcleos vocês também encontram o link para inscrição e as informações, ok? Pessoal, vou deixar vocês em boas mãos, tá? Obrigado pelo convite, tá? Obrigado. Professor, obrigado, Rony. Professor Moura, nós temos algumas perguntas, né, que foram feitas aqui pelos professores que estavam participando, né? Então, uma delas muitos criticam a educação à distância, criticam a EAD, né, afirmando que essa modalidade ela diminui a interação humana. Diante disso, é possível manter as relações afetivas e as interações humanas por meio do virtual? Olha, a educação à distância muitas vezes era criticada porque ela era também muito fria. Ela era muito texto, vídeo gravado, no máximo um fórum, não tinha muito esta cara de plataforma em tempo real, muita interação ao vivo, síncrona. Era muito o professor falando para muitos e pouco falando os alunos entre si. Então, essa educação à distância, ela a gente tem que questionar. Então, eu também questiono uma parte dessa educação à distância. O que nós estamos fazendo também é uma adaptação, nós chamamos de ensino remoto, estamos usando assim, todos os recursos de educação à distância de uma forma substitutiva, assim, precária, esperando voltar. Também é diferente já de quando você faz um curso, sabe que vai ter começo, meio e fim, vai durar tantos meses. Nós estamos aqui, se de repente voltássemos, provavelmente não, mas, por exemplo, em São Paulo ainda estamos hoje, nos voltará em outubro para fazer algumas atividades, o ensino superior já pode voltar, em novembro provavelmente voltará tudo. Então enquanto isso estamos no online, mas em um online com um pé também para desembarcar no presencial. Então estamos ainda um pouco inquietos porque não é definitivo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que quando voltemos e tenhamos mais segurança, muito do que estamos fazendo aqui, não imaginávamos que pudesse ser feito no online. Então, a questão é muito mais de mentalidade, de visão, do que propriamente de se é online ou offline. Quer dizer, nós podemos aprender ativamente, de uma forma muito interessante, no online. Tirando a criança muito pequena, que realmente acho que não devemos puni-la, castigá-la de ficar tanto tempo no online como fizemos, mas isso foi por uma
uma epidemia, não foi porque uma decisão educacional, mas depois as crianças vão misturando na sala de aula o uso também de plataformas digitais. Nós vamos poder conviver, alunos de uma escola com os de outra, fazendo algum tipo de projeto colaborativo. Um professor pode também desenvolver um projeto com outro de outra escola parceira. Então, o online síncrono também vai ser muito importante depois que nós saiamos. Então, tudo isso que estamos aprendendo agora é que se trabalhamos tanto essa, chamamos autonomia, que cada aluno também seja um pesquisador e que ele desenvolva alguns desafios, às vezes alguns sozinho e outros em grupo, colaborativamente. Se os professores também planejam essas atividades de uma forma um pouco mais integrada, nós vamos ganhar muito, muito. E depois nós faremos essa mescla flexível no presencial e do online de uma forma muito mais tranquila, adaptada às necessidades. Então aproveitem, porque isto é para sempre. O que eu quero dizer? Aprendizagem ativa, colaborativa, parte personalizada, parte em grupo, ela vai ser sempre, seja no presencial ou no online. A gente está mudando o modelo mental, o modelo de ensinar e de aprender, de organizar tudo isso desde pequenos. Vamos fazer isso. Quando pequenos, vamos estar mais sempre no contato físico, no convívio, e depois no online, mas no online afetivo, no online acolhedor. Porque eu vi professoras que nas plataformas, em alguns momentos que eles me mostraram, alguns que me deixaram entrar para acompanhar, eu vi alguns que relatavam isso. A primeira questão que eles fazem quando se encontram com os alunos é perguntar primeiro como estão, se eles estão passando bem, se tem algum problema na família, porque eles estão em casa, se há algum problema, se muita gente perdeu emprego, se eles estão podendo estudar, tem lugar para estudar. Então eles fazem perguntas que estão ligadas a como o aluno está, para depois ir trazendo as questões mais focadas no que se espera naquele dia que o professor vai trabalhar. Então, trabalhar a relação afetiva, seja síncrona ou assíncrona, quando você escreve, quando você grava um vídeo, quando você grava um áudio, é fundamental. A relação humana, olho no olho, no sentido de que estamos sentindo que falamos uns para os outros, ela é o básico, e ela sem ela tudo ruim. Se a gente não tem esse approach, essa relação, esse olhar afetivo para o aluno, esse acreditar nele, porque ele percebe através do nosso olhar se é um olhar simplesmente de alguém que está realizando uma tarefa porque é obrigado, ou aquele que está preocupado realmente pelo estudante, saber o que ele precisa, saber do que ele necessita mais. E aí teremos assim, recursos também para poder viabilizar, poder ver, poder olhar onde cada aluno está, o que ele precisa. Então, a comunicação online, ou a comunicação chamada à distância, ela tem que mudar e tem que ser cada vez mais afetiva e envolvente, assim como nós imaginávamos que sempre seria no presencial, que muitas vezes ainda não é. Tem que ser muito mais envolvente lá e cá. Obrigada, professor. Temos uma outra questão, que é a relação. A gente pode afirmar que existe uma relação entre a motivação e o trabalho colaborativo? Há uma relação entre motivação e colaboração, sim, mas a motivação ela tem que ser mais ampla, tem para a colaboração e também para o empreendedorismo individual. Ou seja, eu vejo que são dois caminhos, são dois pilares que eles têm que trabalhar
bem juntos. A gente não resolve tudo só no grupo, nem só no individual. Quando falava desse mix de desenhar as possibilidades que o aluno trabalhe dentro do seu ritmo, no seu tempo, e no digital isso é possível, e essa é uma das grandes vantagens de trabalhar no digital, a ideia de tempos diferentes para alunos que têm ritmos diferentes e necessidades diferentes, e estimular que ele pesquise, que ele trabalhe questões ligadas ao seu cotidiano, que ele vá no seu ritmo, mas ao mesmo tempo mostre como é que ele está trabalhando. Esse é um pilar. O outro e o Mitchell Resnick sempre nos vem falando isso lá no MIT, quando ele falava da escola como jardim de infância, que agora foi no livro, que ele mudou um pouco o título, mas era essa ideia de que o aluno aprende, as crianças aprendem intensamente por projetos, significa mão na massa, então trabalhando em grupos, eles trabalham quando encontram significado, e aí está a motivação. Está não só no grupo, mas com o grupo encontram significado, que mais tarde isso se pode ampliar com a ideia de propósito, a ideia de ter um significado assim para a sua vida. E quando eles aprendem ludicamente, então essa ideia de aprender através de mecanismos, ou dos jogos, ou mecanismos que lembram jogos, que são desafios, contar histórias, enfim, a ideia de colaboração também, que nos jogos tem muita ideia da colaboração e a competição juntos. E tem o outro que é aprendizagem por projetos, tem o propósito, o play, e tem a outra dimensão, me escapou, são as 4, mas vocês podem ver no Resnick que a aprendizagem por colaboração nos dá muita força, muita vivacidade, mas é uma colaboração assim autêntica, tanto de docentes quando eles planejam, dos estudantes quando planejam. Tem que ser atividades que eles percebam que eles têm algo a dizer. Então não adianta você desenhar a atividade passo 1, passo 2, passo 3 para eles, tem que entregar assim, só assim. Você apresenta um desafio e de alguma forma negocia com eles, para que eles percebam que esse desafio, eles se apropriam desse desafio. E não é um desafio seu, passa a ser deles. E aí, com isso, eles se engajam mais. Por exemplo, professor, eu posso gravar um vídeo com isso? Eu posso fazer isso? Eu posso... Quando eles começam a trazer isso, eles estão encontrando uma motivação, um caminho entre o que você propõe e o significado que tem para eles. Então, é fundamental trabalhar a colaboração para engajar, mas a colaboração se dá não só quando estão juntos, mas se dá também quando se negocia qualquer proposta para ser feita juntos. Então, se os alunos percebem que isso faz sentido, eles vão se engajar. Por isso tem que ter algo a ver com significado, tem que haver com a ideia da negociação, e tem a ideia um pouco do lúdico, de algo que também é prazeroso, que é legal, que nos motiva. Mas tem outra dimensão que é o individual também. Engajar também para que cada um tenha seu tempo, e seu caminho e suas escolhas. A gente tem espaço para mais uma pergunta apenas. Aí nós selecionamos em que medida que o professor tem percebido a interação aí dos estudantes, adolescentes e jovens com os aplicativos, sites, redes sociais, de uma forma qualitativa. Isso tanto no ensino formal, de escolas e universidades. Que eu tenho visto que nós estamos com uma situação real, as crianças jogam, as crianças gravam vídeos, as crianças estão o tempo todo assistindo, sei lá, YouTube,
enfim, eles estão no entretenimento, eles não estão aprendendo com os aplicativos, eles estão muito dependentes deles, muitos também usam os aplicativos para tornar-se visíveis, que é uma das questões que os motiva muito e que a gente deve aproveitar para valorizar, quando disse de valorizar na colaboração o que os alunos produzem, então que apresentem, que compartilhem. É legal porque eles estão acostumados a compartilhar coisas e que aquilo seja curtido, que seja repassado pelos demais, tinha muita sequência, e eles gostam, mas a gente tem que educá-los para aprender com os aplicativos, que é uma outra relação, é saber pesquisar, saber avaliar, isso, temos que, assim, realmente usar não pressupor que eles já sabem aprender com os aplicativos. Então, assim como para nós também foi um esforço, e não é normal, a gente não aprende normalmente os aplicativos, temos que saber um pouquinho e ir investindo, e alguém nos ajuda, às vezes em alguns momentos. As crianças são mais ágeis, tudo bem, mas eles para aprender, eles precisam da ajuda também. Como aprender a trabalhar sozinho, a pesquisar sozinho, o que fazer, como avaliar, como fazer um resumo, como fazer uma apresentação assim interessante. Às vezes você precisa não dar o lado técnico, mas o lado um pouco do que vale a pena destacar com imagem, com som, com texto. A questão de que eles não basta só copiar, eles têm que também criar algo por eles. Então, o que para você isto significa? Colocar perguntas um pouco mais pessoais para que ele faça isso, ele comente. Todas as possibilidades que a gente usar de que ele crie é fundamental. Eu não lembro bem, agora me escapou, ia falar uma ideia, você me perguntou e eu ia para um outro lado e parei, agora não lembro da pergunta, desculpa, você estava... sobre a interação qualitativa dos estudantes. A qualitativa, por isso eu digo, de ensiná-los a que eles trabalhem essa colaboração de uma outra forma que eles estão acostumados, mas eles já estão prontos para colaborar porque eles sabem fazer junto. Por exemplo, eles sabem jogar juntos, se ajudar, passar uma arma se é necessário, eles negociam. Então, fazer isso para colaborar, para aprender, mas o projeto tem que ser engajador para que eles queiram colaborar, porque senão eles vão virar tarefeiros, dividem as tarefas, você faz isso, você faz aquilo, porque é uma tarefa. O engajamento vem de sentir que aquilo vale a pena, de que aquilo, por exemplo, contribui, é um projeto real que contribui para melhorar uma comunidade, um grupo que está precisando. Então, quando você trabalha com projetos reais e traz isso para a escola, eles se engajam, porque sabem que aquilo tem significado e ajuda. Então, é nesse sentido, não é tanto você educa um pouco para que eles saibam, como disse, pesquisar e tal, mas eles se engajem, e ao engajar-se, eles usam todas as possibilidades que eles trazem já do cotidiano, do entretenimento, eles trazem para isso. Agora, educar não é só entreter, não é só ficar no digital, eles têm que ter alguns momentos também de reflexão, que tem que pensar, que tem que escrever às vezes manualmente, temos que combinar várias formas, eles têm que pausar, então aprender também a que eles relaxem, que eles pensem, dar um tempo para que eles pensem. Por exemplo, eu conheço professores que, quando trabalham por projetos, às vezes eles perguntam para os alunos, eles colocam um problema e que ideias vocês têm para solucionar esse problema? E os alunos logo em 2 minutos já têm, professor, já tem uma solução, já tem outra. Aí tem professores que trabalham com a ideia de, pensem, ok, você pensou numa ideia, pense em mais 2 ou 3 ideias possíveis. Então, volte,
sentem juntos, desenham várias soluções possíveis, não uma. Então, a ideia de que eles não se contentem com a primeira resposta, com a primeira ideia, que eles refinem e debatam soluções diferentes, que eles usem o processo de design thinking. E eu vi adolescentes trabalhando com projetos de design no digital. Eu achei uma coisa fantástica. O design é uma forma de trabalhar com projetos colaborativamente, resolvendo um problema. Então, eles tinham um problema, eles ouviam a comunidade, que eram problemas reais, eles tinham que ouvir, e depois eles faziam as várias etapas da empatia, depois, sei lá, do brainstorming, de ficar discutindo ideias, filtrando essas ideias, até depois testar uma delas e tentar validá-la. Eles começaram a fazer isso no presencial, porque era em março, antes de ir para online, pela pandemia, e depois continuaram trabalhando as etapas no online. Então vejam que é possível fazer muitas coisas usando essas ferramentas que normalmente eles usam para jogos e para aprender, mas o problema está no desafio, na forma de comunicar esse desafio, de organizar essas etapas, em cada etapa criar algum mecanismo de apresentação, de compartilhamento e de algum tipo de avaliação e feedback para que eles continuem desenvolvendo as etapas até o fim. Então, é possível, é viável, dá um pouco de trabalho, gente. Estamos num momento de um certo investimento, de um estresse, fora a pandemia. Tudo isso nos toma muito tempo, é verdade, mas é um investimento em vocês que vale a pena. O investimento na aprendizagem ativa é fundamental. Sair da caixinha e arriscar-nos um pouco mais. Isso vai ajudar muito vocês também na vida de vocês, em serem pessoas muito mais abertas, que lidam melhor com os próprios desafios que a vida traz a cada um de nós, a encontrar soluções mais criativas. Então, pensem em tudo isso como um investimento pedagógico para a relação com os estudantes de vocês, mas pensem também como um grande investimento em vocês. O domínio de metodologias com tecnologias é definitivo, nós vamos usar cada vez mais, e é definitivo também para a aprendizagem a viver de uma forma mais aberta, aceitando erros, lidando com os desafios, tornando nossa vida mais interessante, porque arriscamos mais, misturamos mais, e com isso nós nos tornamos pessoas mais interessantes e realizadas dentro do possível, mas pelo menos vamos equilibrando melhor todos esses desafios em todas as dimensões. Então é bom para os estudantes, mas é bom para cada um de nós aprender ativamente e colaborativamente com todos os recursos digitais possíveis. Professor Moran, sempre com uma fala muito pontual e é uma presença ilustre no nosso grupo de estudos. Muito obrigada, professor Moran, por ter aceitado participar desse momento conosco. Muito obrigada. A secretaria inteira agradece, os nossos professores da rede agradecem a presença nesse momento. Eu agradeço que vocês tenham uma boa formação, assim, os que estão trabalhando com formação, é interessante, uns serem mentores de outros, que todos também experimentem, os professores arrisquem, vão experimentando o que é viável nas circunstâncias em que vocês estão, compartilhem essas práticas. Tem muitos lugares onde vocês têm também colegas de vocês, de outros lugares, que estão compartilhando práticas, portanto, não estão sozinhos. Invistam esse tempo realmente nessa formação e experimentação, que tudo isso vai ser de grande utilidade para vocês agora e nos próximos meses e daqui para frente. E desejo que sejam que saiam bem de todo este processo complicado que vivemos, que consigam empreender e realizar-se cada vez mais. Nós agradecemos também a presença dos nossos professores da rede, né?
que estiveram conosco nesse momento, núcleos regionais, os tutores de formação que também estão conosco nesse momento. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais, um grande abraço.